Olá, pequenos investidores, sejam muito bem-vindos a mais um Destaque do Dia. Índice Fix mais uma vez em queda, em torno de 0,2%, chegando ali já nos 3.000 pontos. E olha que nós temos KNCR, XPLG, XPML, VISC11, RDM, CPTS, que são ativos com peso um pouco maior no índice. Se não fosse isso, a gente teria até uma queda um pouquinho mais expressiva. Mapa dos ativos, vocês podem perceber que nenhum segmento performa bem. Destaque para mim fica para fundos de fundos mistos, industriais e logísticos. Porque se a gente olha aqui dos industriais e logísticos, só temos de destaque mesmo XPLG e GARI 11 subindo ali 0,203. Tirando isso, os demais todo mundo aí no vermelho. Hoje não tivemos nenhum dado de grande relevância, mesmo assim juros futuros sobem, talvez aí pela emissão de títulos do governo, que aconteceu hoje ali a divulgação meio-dia, que veio ali em taxas bastante altas. O principal dado fica mesmo para amanhã, onde a gente tem a divulgação de inflação aqui no Brasil, mas teve uma notícia que saiu aí recentemente que hoje trouxe bastante comentário em relação a esse assunto aqui sobre os alimentos. Como vocês sabem, a inflação desse primeiro trimestre deve ser um pouco maior, especialmente puxada aí por a parte de alimentos. E alimentos é uma coisa que geralmente quando o preço sobe, reduz bastante a popularidade do governo. E aí nós tivemos essa notícia aqui, Casa Civil, vamos buscar, abre aspas, intervenções para baratear, melhor dizendo, alimentos, afirma Rui Costa. Haverá reuniões com os Ministérios da Agricultura, do Desenvolvimento Agrário e da Fazenda sobre o assunto, reunião que aconteceu, se não me engano, hoje pela manhã. Essa notícia, olhando como cidadão, até parece boa. O governo vai baratear o preço dos alimentos. Só que, a que preço? Como é que eles vão conseguir fazer isso? Vão ser limitando o preço dos alimentos ou vão ser isentando o imposto e impactar ainda mais o fiscal, que já é o principal ponto de atenção hoje do Brasil? Então, olhando aqui no sentido financeiro, essa notícia não foi nem um pouco bem recebida pelo mercado. Acredito que se o governo mexer um pouco mais nesse assunto, isso pode acabar trazendo um pouco mais de estresse na curva de juros e dólar. Então é bom ficar de olho aí, porque como o governo vem tentando algumas coisas para melhorar um pouco mais a popularidade, mexer no preço dos alimentos, acredito que ajudaria bastante na popularidade, mas pode ser um risco muito grande por conta do fiscal do Brasil. Então deixa essa parte aí de atenção para a gente monitorar como é que fica aí os próximos dias. Vamos passar aqui agora para alguns ativos específicos, como estão vindo para fechar o pregão, destaque de altas e baixas, fatos relevantes e fechando aí com o assunto dividendos. Quero iniciar pelo BODB, que sobe agora 0,45%, R$ 6,76, mês bem ruim mesmo, queda de 8,5%. O fundo divulgou o relatório gerencial hoje, ou melhor, ontem, após o fechamento do pregão, e eu separei aqui para vocês duas partes que a gente tem dentro do relatório. Deixa eu só compartilhar aqui. A primeira delas é como é que fica o resumo da carteira. O fundo hoje vale R$ 8,53, esse é a cota patrimonial mesmo. A gente vem percebendo redução no VP, do BODB, do juro, do monte de fundo imobiliário, porque a gente tem a curva de juros subindo, logo o valor patrimonial por cota dos ativos acaba caindo. Cota a mercado que tem um desconto grande, IPCA mais 10,75 é a marcação a mercado hoje da sua carteira, duration de 5,5 anos, duration médio dos ativos de crédito privado, e a alocação é de 93,2% em debêntures incentivadas. A parte principal aqui desse relatório que eu quero mostrar para vocês é o que eles deixam aqui na página 5. Ao adquirir as cotas do BODB a preços abaixo do valor patrimonial, a TIR líquida percebida pelo investidor se torna maior que o carrego do portfólio. O carrego vem sendo impactado por conta disso aqui. Os patamares atuais de DI e juros reais, raramente vistos no Brasil, levam ao impacto mais difuso no mercado como um todo. Se a gente tem os juros futuros subindo, o valor patrimonial dos ativos cai porque a marcação a mercado de CRI, CRA, debênture e tudo é impactado. E aqui eles colocam, como se pode observar no patamar atual de preços, os retornos se assemelham a retornos de equity, porém os veículos com exposição à dívida. Por que se assemelha a retorno de equity? Porque você está tendo aqui acima de 7, até R$ 7,40, ou melhor, R$ 7,40, você tem ali IPCA mais 11,9%. No preço atual que a gente tem a cota aí a 6,70, 6,80, você tem um carrego de IPCA mais 13,8%. E para FIINFRA, eu acho que olhar esse carrego faz total sentido, porque FIINFRA é muito baseado na marcação a mercado, no contábil ali para distribuição de dividendos. Diferente do fundo imobiliário que é lucro caixa, aqui é lucro contábil. Então, se eu tenho a curva de juros dando um alívio, o retorno que o cotista pode ter comprando nesses preços acaba sendo bastante alto. Por isso que eles deram para colocar agora nos relatórios a tabela de sensibilidade. Não necessariamente o dividendo, não é que você vai receber no próximo mês um equivalente a IPCA mais 13, mas você está comprando uma carteira de debêntures
a um carrego hoje de PCA mais 13. Para ficar bem prático, talvez aí, acredito que muitos de vocês investem em renda fixa. Quem comprou um título do governo, a NTNB 2000 e alguma coisa aí que você pensar, geralmente ano passado, no início do ano, você pagava IPCA mais 5,5. IPCA mais 5,6. Geralmente era isso. Você comprava um título ali, indexado à inflação, ela é inflação mais 5,5. Hoje você vai comprar a inflação mais 7,5. Perceba a diferença, sai de 5,5 para 7,5. Por isso, entra aqui a mesma história do carrego. Se você fosse comprar BODB há um ano atrás, era IPCA mais 9. Agora você está comprando IPCA mais 3. Por quê? Porque o juros futuro subiu, logo a marcação ao mercado reduz o patrimônio e aumenta isso aqui. O carrego que o cotista está tendo comprando nos preços atuais. Além do fundo já ter esse impacto da marcação ao mercado, hoje ele negocia abaixo do VP. Então o carrego acaba ficando bastante alto. E eu volto a pedir, se a curva de juros der um alívio, isso vai ajudar bastante aí os investidores que estão comprando, acredito eu, né? Pelo menos esses ativos. Não, volto a dizer, isso não é uma recomendação, mas creio que o carrego que a gente está tendo nos fundos de papéis hoje são bastante atraentes, não só o BODB. Quem comprou ali por exemplo, 6,40, chegamos a ter mínima de 6,30, é IPCA mais 15. Por isso que eles colocam retorno de equity. É difícil você conseguir um negócio que te dá um retorno de IPCA mais 15. Se a gente olha uma ação, geralmente ela é negociada a 6 vezes lucro. Aqui, o BODB, você está tendo basicamente 5 vezes lucro, se olhasse ali com números de ações. Então, é um nível que não é todo dia que a gente está vendo, por conta especialmente aí da curva de juros, não necessariamente problemas, e também por isso que a gente vê o fundo ali não distribuindo dividendos mesmo, vem distribuindo amortização, porque o juros futuro sobe, logo ele não tem lucro no mês, lucro mesmo contábil. Ele tem a geração de caixa normal dele, mas contabilmente ele foi impactado pela marcação. Logo, para não ficar sem rendimento, fundo distribui a amortização. Se a gente vê os DIs caindo, os juros futuros caindo, aí a situação muda totalmente. E esse assunto é muito importante. Eu sei que parece chato, mas investidor de fundo imobiliário e FIINFRA, seja papel ou tijolo ali, fundo imobiliário, é preciso você monitorar isso. Por isso que todo início de vídeo eu cito aí essa história de juros futuros, porque isso vai impactar. E um dos exemplos mais claros para mim sobre juros futuros que precisa ser monitorado é o juro 11. Juro 11, que talvez aí seja o FIINFRA com, se não for a melhor carteira, uma das melhores, pelo menos na minha opinião. Aqui vocês podem ver a cota mercado R$ 89,70, com um pequeno delay aí de uns 20 minutinhos. E o principal é esse aqui, cota patrimonial. Se fosse um fundo imobiliário comum, você olha a cota patrimonial, passa em branco às vezes, mas para o juro 11 é essencial você monitorar essa cota patrimonial até diariamente. Aqui a referência é de ontem, a gestão já deixa atualizado aí do dia anterior para você saber quanto é que o fundo tem de valor patrimonial. E por que isso aqui é importante? Porque o juro 11 tem como regra, só distribui se for a cota patrimonial acima de 100. Se a cota patrimonial, não a cota mercado, não misturem aí. Se a cota patrimonial estiver abaixo de R$ 100, não rola dividendos. Hoje vocês podem ver que o fundo tem R$ 100,53 por cota, só que a referência é de ontem. Como os juros futuros hoje estão subindo, provavelmente, se você abrir o site do RI da Sparta, vai ver o valor patrimonial por cota amanhã menor, porque a referência é de hoje que os juros futuros estão subindo. Percebe como os juros futuros faz toda a diferença no seu dividendo? Então, monitorem isso sempre, acompanhem essa história de juros futuros, isso faz diferença no VP dos ativos, isso faz diferença no rendimento que o cotista vai receber. E no caso aqui de juros, a gente já está chegando ao finalzinho do mês. Se a cota vier muito próxima a R$ 100, acho bastante provável a gente passar aí no zero em termos de proventos. Espero que vocês tenham conseguido compreender. Peço desculpas aí se ficou um pouquinho longo ou difícil de interpretação, que de fato é um negócio chato e difícil, esse negócio de juros, mas faz toda a diferença no valor patrimonial e nos dividendos dos fundos imobiliários e FIINFRAs ou qualquer outra coisa do tipo. Fechando aqui a nossa lista com o destaque, mais uma vez, do HCTR, pessoal. 7,15% de alta agora, R$ 24,59, subindo R$ 35,65. Deva próximo ao 0 a 0 no mês. Versalhes a mesma coisa. Tord sem surpresa. E só fica aqui o HCTR mesmo com toda essa alta. Logo, eu imagino que parece que o mercado está pagando mesmo só pela volta do dividendo, ninguém colocando na conta aí o CRI Hope e CRI One, já que se fosse isso, os demais fundos aí também estariam subindo. Parabéns para quem está tendo aí
35% de retorno esse mês, quem comprou ali no início do mês. Vamos passar aqui agora para os destaques do momento, como estão vindo para fechar alguns dos ativos. Os que compõem o índice fixo, nós temos HCTR subindo 7, BLMZ 2,6, DEVA 1,99 agora, GZIT 1,56, RBRY 1,5, XPCI 1,5 também. Nas baixas, BPML 3, RCRB 2,80, SPXS 2,5, HGFF 2,10, LVBI 2,09, XPSF caindo bem, basicamente aí na mínima das últimas 52 semanas. Fiagros, nós temos agora de destaque IAGR 9, NSG 3, DECRA 0,85, CPTR 0,84, LSAG 0,3 e HF 0,10. Pura está caindo bem, teve fato relevante, eu vou trazer já para vocês. JGPX 2.4, VCRA 2,30, GCRA 2,12, AGX 1,40 e KNCA caindo 1,31, também muito próximo aí à mínima das últimas 52 semanas. Ações, pessoal, deixa eu ver como é que tá o Ibov aqui, que era próximo ao 0 a 0. Deixa eu ver como é que tá. Ainda continua a mesma situação amarrada aí no 0 a 0. Mafrig sobe 3,5. Banco do Brasil está sendo destaque dos últimos dias aí, já deve ter uns 10% de alta. Hoje sobe 2,5, né? Braskem 2,14, JBS 2,01 e Dux 1,99, Suzano 1,63. Nas baixas, PK 5,2, Minerva 4,79, MRV 4,78, RECV3 caindo 4,3, Natura 4, Brava também caindo 4, que bela queda aí da RECV3 e da Brava no pregão de hoje. E FINFRA, só passando aqui rapidinho, FINFRA de destaque agora só tem o SNID subindo 2, INBF 1,70, IFRA 1,67 e nas baixas XPID 1%, BNC 1,19, OGIN 0,98 e IFRI também. Vamos passar aqui agora para os comunicados, senão o vídeo acaba ficando longo. Relatório gerencial, pessoal, primeiro aqui do Versalhes, VSLH11 publicou o relatório ontem, se não me engano foi ontem ou foi hoje pela manhã. Não teve movimentação, relatório que ainda é referente ao mês de novembro, a gestão já está um pouquinho atrasada de novo sobre o que aconteceu com o fundo, não atualizaram nada sobre pagamento esse mês de janeiro, a gente não tem nada de novo aí, e o destaque vai ser esse aqui, o patrimônio líquido do fundo alocado em crise é 81%, sendo que em relação ao patrimônio líquido da carteira, 21% está adimplente, 58% em carência, 15%, ou melhor, 1,5% se encontra inadimplência e aguardam negociações entre as partes. Aqui eles falam da melhora do resultado operacional do circuito de compras, o que é bom, já que o circuito de compras começa a pagar mais nesse mês de janeiro, e a gente fica na expectativa agora do CRI One e do CRI Hope se vai ter alguma boa notícia. Rura 11 veio divulgar aqui aos seus investidores uma notícia que não foi muito boa. Embora já tivesse um pouco mapeada ali pela gestão, vem informar por meio deixa os cotistas e ao mercado em geral, conforme informamos na carta extraordinária, incluímos lista de monitoramento que contém devedores que entendemos demandar uma atenção maior da gestora, dos 2 devedores que eles tinham maior atenção, um devedor aqui trata-se do produtor rural José Domingos, que atua na produção de grãos, pediu recuperação judicial. Então, notícia aqui ruim por conta disso, embora eles falam aí das garantias, 130% do que ele tem garantia hoje pode cobrir muito bem aí, saldo devedor, né? Já iniciamos as diligências junto ao nosso departamento jurídico, e aqui eles falam, conforme este fato, o time de precificação do administrador do fundo, munido das informações sobre o caso, optou por aplicar uma provisão para devedores duvidosos, PDD. O ativo afetado corresponde a 0,67% do patrimônio líquido. Ainda bem que não é muito, pessoal. Já estava dentro do cenário base. Então, o rendimento, segundo a gestão, continua na mesma situação de melhora para esse início de ano. Não é essa PDD que vai alterar, mas a gente já tem aqui mais uma marcação a mercado de um CRA, mostrando que a situação desses devedores não é aí das melhores, infelizmente. Vamos passar aqui para o calendário de eventos. Nós tivemos hoje a LZC pagando R$ 1,27, BVA R$ 8,45, CPOF 85, MCRE 10 centavos, RBRX 8 centavos por cotas, REAGH R$ 1, ou melhor, quase 2 centavos por cota. Não tivemos anúncio até agora, se não me engano, o Betrai é hoje, se não me falha a memória, né? E eu quero fechar aqui o vídeo fazendo um convite, mais uma vez, para você que ainda não conhece, o App Grana. O App Grana, que é voltado especialmente para o investidor de renda variável, recomendado pela própria B3, especialmente aí focada na parte de tributação, de imposto de renda. Como você sabe, se você faz movimentações aí, especialmente focando aqui para fundos imobiliários, com ganho de capital, você precisa emitir um DAF, precisa calcular ali, emitir o DAF e poder pagar. E DAF é uma coisa que você tem que fazer ali
todo santo mês, dependendo do que você movimente e com ganho de capital. Se você pagou um DAF no ano, você já é obrigado a declarar imposto de renda. Calcular esses negócios, às vezes, é um pouco complicado, é um pouco chato e difícil mesmo, né? Difícil, especialmente para a gente, pequeno investidor, que não movimenta tanto assim a carteira. E o App Grana, ele vem exatamente para te dar essa tranquilidade. Volto a repetir, é um app recomendado pela própria B3, pela própria Bolsa de Valores. O app tem vários benefícios, dentre eles o que eu mais gosto é o otimizador de R. Teve lucro na operação, reduz o imposto a pagar com o otimizador, o app vai te dar orientações ali para você reduzir a quantidade de imposto ou não pagar imposto no mês, dependendo de quanto você pode vender algum ativo com prejuízo para compensar o lucro, eles vão te dar essa orientação do que é que você pode fazer. Teve prejuízo, o Grana calcula o valor a ser abatido no seu próximo DAF. Como eu falei, para fundo imobiliário, vendeu com ganho, você já tem que fazer, emitir o DAF no mês seguinte para poder pagar. E no caso aqui do Grana, eles te dão essa tranquilidade nessa parte. Se tem DAF para pagar, eles vão calcular quanto é, emite o DAF para você, te entrega o DAF ali pronto para você pagar via Pix ou via cartão de crédito. É uma tranquilidade terrível, porque se você vai parar para emitir DAF e pagar DAF, é um processo um pouquinho mais complicado. Então o Grana vai te dar essa tranquilidade na parte do DAF, que é o ano inteiro, esse otimizador aí, esse R mensal, apuração e pagamento. Além disso, nós estamos nos aproximando aí da declaração de imposto de renda, agora no início do ano. E com o app aqui, você pode ter também essa tranquilidade nos planos anuais, Grana IR e mais Grana. O Grana IR, pessoal, o plano anual Grana IR, ele te dá o relatório copia e cola, vai te dar o passo a passo para você poder declarar seu imposto de renda. Muitos pequenos investidores também precisam declarar imposto de renda. E aqui no Grana IR você vai ter esse passo a passo de como você fazer isso. Ou você tem a possibilidade do Mais Grana, que é o que eu acho melhor, inclusive é o que eu utilizo, porque ele te dá o arquivo pronto. Você não vai precisar calcular nada, verificar nada. Vão te entregar o arquivo pronto, você vai simplesmente colar dentro ali do programa da Receita Federal e enviar a sua declaração de imposto de renda. Então, tudo que envolve a parte de renda variável, swing trade, day trade, ações, fundos imobiliários, FIAGROS, FIINFRA, tudo eles calculam para você, se tem imposto para pagar, quanto tem que pagar, o que precisa declarar, tudo eles já entregam pronto para vocês enviarem e pagar o que tiver que pagar. O link está aí na descrição do vídeo, comentário fixado. Utilizando o cupom INVESTIDOR, você tem 25% de desconto, tanto no Grana IR quanto no Mais Grana, que são os planos que vão te dar aí a parte do DAF o ano inteiro e declaração de imposto de renda agora no início do ano. Então, se você quiser ter essa tranquilidade em relação à parte da Receita Federal, aconselho utilizar o app, utilizar esse cupom vai te dar esse desconto bom de R$ 90, dependendo do plano que você utilize. E lembrando, os planos não são valores de outro mundo. O Grana IR, por exemplo, utilizando o cupom, vai ficar ali em torno de R$ 180 para você pagar ainda em 6 vezes sem juros. Você tem R$ 200, você pagar R$ 200 para ficar o ano inteiro tranquilo em relação à renda variável, eu acho que não é um valor assim de outro mundo. Então, deixa esse convite para você conhecer o app você baixa ali gratuitamente, tem benefícios como controle de carteira de renda variável, diagnóstico básico, acompanhamento de dividendos a receber, tudo isso é gratuito. Quando a gente parte aí para a parte de imposto de renda, aí você tem que vir para os planos, tem plano mensal, tem plano anual, mas eu aconselho ou Grana IR ou Mais Grana, vai depender do que você achar mais interessante. Eu voto pelo Mais Grana porque te entrega o arquivo pronto, você não tem trabalho nenhum em relação à parte da declaração de imposto de renda. Bom, pessoal, esses eram os pontos que eu tinha para passar. Espero ter ajudado através desse vídeo. Não esqueça o like e até o próximo conteúdo.